E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aprende mais sobre análise do preço. Por exemplo, aqui eu vou caminhar o preço. Olha onde ele me jogou. Eu entrei, olha isso aqui, ó. Eu entrei no fechamento desse candle. O que significa isso? Volatilidade. Por quê? Porque eu sabia que ele poderia preencher essa região, né? Essa região aqui. Só que olha onde jogou a minha entrada. Olha onde entrou a minha entrada. Para eu ganhar essa operação agora, ele vai ter que fazer isso aqui, ó, né? Se ele fizer isso, eu tô dentro da operação. Se não, eu tô num loss lascado já. Por enquanto tá dando tudo certo, porque a força foi tamanho do movimento que não tem como dar errado, né? Ele tem que no mínimo buscar essa região aqui. Então é o que eu espero, ó. Por enquanto entrada perfeita, né? Pena que aconteceu a computação da entrada muito abaixo, senão seria melhor ainda a entrada. Então tá lá, ó. Você que é novo no canal, que está chegando agora enquanto eu estava, né, me apresentando, ative as notificações do canal, se inscreva no canal, você é bem-vindo aqui. Aqui você vai aprender muito mais sobre análise gráfica, muito mais sobre como operar suporte e resistência, tendência, velas, tudo que você possa imaginar a respeito de análise gráfica. Então, olha que interessante a minha entrada. Eu acionei aqui o entendimento que eu estou numa região de oferta. Região de oferta, vejo topo, topo descendente. Candle de ignição de tendência. O que eu fiz? Entrei no fechamento da região. Eu entrei aqui no fechamento da região, porém, vocês que estão acompanhando viu que a entrada iniciou aqui. Por que que eu não fiquei com receio de perder essa operação? Porque eu vejo volume na região. Então, quando eu vou operar, por exemplo, um vela-vela, quando que eu opero vela-vela? Qual é a forma correta de operar vela-vela em opções binárias em M1, por exemplo? Estou dando aqui um exemplo. A forma correta de como operar vela-vela em opções binárias em M1 é você compreender a movimentação do gráfico dentro de uma dinâmica de mercado. Então, se eu vejo o mercado trabalhando aqui nessa resistência, se eu vejo o mercado trabalhando nesse fundo, se eu vejo que o mercado chegou aqui em 50%, se eu vejo que o mercado quer buscar o fundo novamente, eu preciso apenas encaixar outros setores do gráfico para fazer a minha entrada. E para operar vela-vela, o volume é primordial. Esses dias até eu fiz uma aula, né, sobre fluxo de movimento, sobre o fluxo no gráfico, tal, para entender a tendência. Então, se você gosta de operar vela-vela em opções binárias, ou quer aprender como operar a vela-vela em si em M1, em opções binárias em M1, você pode aprender como operar vela-vela em opções binárias no gráfico de M1, M5, M15, tanto faz. A questão é você entender, os gráficos são fractais, compreender o gráfico, porque não se opera uma vela-vela por si só. A vela-vela é só momento de execução. Tanto é que eu sei o que eu vou fazer pelo gráfico em si. Depois que eu faço análise do gráfico, vi tendência, vi região, eu espero padrões, como eu vi esse padrão aqui, ó, de continuidade nessa região, após essa região, e fiz a minha entrada. A única coisa que o preço me jogou. Volume me dando aval de entrada, filtro perfeito, tá lá, entrada perfeita. Então, o momento de se operar um vela-vela é numa execução de movimento. Eu não vou ficar operando vela-vela simplesmente o tempo todo, porque quem faz isso não sai do lugar. Quem acha que operar vela-vela é fazer isso aqui, ó, eu vi isso e entrei, e você não tem um espelhamento do que está acontecendo no passado, não é bem assim que funciona, tá? Não é dessa forma que funciona. Toma cuidado. Você precisa ter um entendimento gráfico do movimento. Então, tanto é que esses padrões de execução eu deixo um e-book para você que é novo, que está chegando aqui no canal de presente, sobre 16 padrões de candle que todo trader tem que saber
e é o que eu mais utilizo. Então eu deixo aqui, ó, são 16 padrões, são 36 páginas para você estudar. Você pode ir lá, fazer o download de forma gratuita e estudar. E onde está este e-book? Este e-book está no meu canal do Telegram. Onde está o meu canal do Telegram? Está aí no banner do canal do YouTube ou aí no link da descrição do vídeo. Você vai entrar lá, ó, Treinamento Hunter, não existe outro, tá? Esse é o nome oficial do nosso canal no Telegram. Se existir algum que tenha a minha imagem e meu nome e não seja esse Treinamento Hunter, não sou eu, é falso. Já por gentileza denuncie. E tem falsos, para variar, né? Sempre tem. Então você vai entrar nele, ó, vai ter mensagem fixada, vai clicar sobre ele e vai abrir os links, tá? Os links para download, aí você faz o download, tá bom? Ah, professor, queria tirar uma dúvida, mas tem a ver com outro assunto, eu quero saber sobre treinamento e outras coisas mais. É só me seguir lá no Instagram, Cadu Rinaldi. Você vai ver aqui, ó, o EAD dos alunos, onde eu posto aqui resultados dos alunos. Você vai ver o link para o treinamento, caso você queira realmente acelerar seu conhecimento, parar de ser um perdedor nesse mercado. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Você pode aí acelerar os seus conhecimentos e conquistar aquilo que talvez você está aí há meses, há anos esperando e não sai do lugar. Então, aproveite essa super promoção. Então vamos voltar aqui para os gráficos. Euro-USD, vamos abrir um outro ativo. Euro-JPY, abriu o Euro-JPY, olha o que está acontecendo com o Euro-JPY. Ele chega aqui, faz uma correção nessa região e começa a subir novamente. Chega aqui nessa região e começa a subir novamente. Tem muita coisa lá para o passado. A pressão de queda está muito alta, tem muita coisa ainda para acontecer, então eu não vou ficar esperando muito tempo. Vou mudar outro ativo, EURO-GBP. EURO-GBP, chego aqui em EURO-GBP, gráfico chega aqui, faz movimento, perde força de queda. Deixa eu ver aqui, então já está querendo fazer uma alta para tocar pelo menos aqui nessa região, tocar nessa região. Normal. Isso é normal. Só que tem alguns empecilhos aqui. Olha que esticada de descida bonita, né? Agora ele está fazendo um pullback para continuar a subir, só que ele já encontra outro empecilho aqui. Ó, sem força os candles, movimentação um tanto quanto sem força, né? Parada, sem atitude de retomada. Vamos ver o que ele pode nos apresentar aqui. Essa região aqui, ó, tá exatamente com essa região aqui. Ele ainda está querendo subir ali naquela região. Deixa eu ver como ele vai terminar aqui. Ainda termina com força de queda. Então ele pode fazer mais um candle aqui de queda antes de subir. Então tá um pouco aqui indeciso ainda. Vamos para um outro ativo. Por isso que é bom, né, você ir abrindo os ativos, ir analisando o gráfico, entendendo o gráfico. Preço chega na região de pavio, ó, chega na região de pavio, numa bela região aqui de correção, de possível correção, só que ele chega mostrando força, né? Ele rompe essa região aqui e tá vindo buscar outra região. Essa região aqui, para mim, ó, essa aqui seria uma região boa de correção. Enquanto ele está nesse movimento, fica um pouco indeciso o meu entendimento. Ah, Cadu, mas ele está segurando aqui, ó, nessa região, ó. Ele tá, só que olha como que está o movimento do candle. Por isso você tem que entender o vela a vela, né? Quando se fala sobre operar vela a vela. Olha como está a volatilidade. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então ele pode me tirar do trade por causa da volatilidade. Vamos continuar. Já mudou tudo a sequência aqui, né? Vamos lá, o USD-JPY. O USD-JPY chegou nessa região. Olha o que está acontecendo nessa região. Veio, deixou fundo, consolida aqui. Veio, deixou fundo, consolidou nessa região. Por que ele consolidou nessa região? Ó, travou aqui, agora começa a mostrar força de queda.
ao mesmo tempo que mostra a força de queda não cai, aí demonstra a força de alta, aí os vendedores começam a entrar na região, também não está muito claro, vou ter que ficar esperando aqui, não vou esperar, enquanto isso nós vamos analisando, não tem problema, o trade é isso, é analisar gráfico. Ó, preço chegou nessa região, chega com força, onde que ele pode buscar? Tem essa região e tem essa região. Melhor ainda se fosse aqui, ó. Tá vendo esse pavio com esse pavio aqui? Essa região seria melhor ainda. Mas eu teria que aguardar o quê? O movimento gráfico. Então todas as vezes que você consegue ter paciência, disciplina, entendimento de aguardar um movimento, isso faz total diferença na vida de um trader. Por exemplo, eu estou falando aqui que aqui é a melhor opção, ó, neste pavio aqui é a melhor opção. Eu posso aguardar esse movimento e entender que ele pode fazer uma correção ali? Posso. Ó, olha esse monte de sombra. Eu posso entender que ele vai chegar aqui e vai parar ali? Posso. Ó. Vou fazer a entrada. Mas e se ele rompe? Se ele rompe, eu sei que ele vai buscar a parte aqui superior dessa região. Eu não sei se você consegue ver canais aqui, ó. Ó, eu vejo aqui o canal onde ele segurou. Eu vejo um canal acima. Deixa eu traçar uma linha aqui. Vejo um canal acima. E vejo também, ó, um canal abaixo. Então eu vejo ele trabalhando em canais. Olha com marcações. Com 3 linhas eu defino o gráfico. Quem está no treinamento sabe muito bem disso, né? Essa dinâmica do suporte e resistência dinâmico, onde a gente consegue através de 3 marcações dominar o gráfico. Então, como eu vejo isso aqui faz total diferença. Só que um gráfico com muito pavio como esse, com muita volatilidade que ele apresenta, eu tenho que ficar esperto. Por quê? Eu tenho que aguardar até o último segundo para... Olha, ainda eu pensei que ele ia me dar um loss ali. Olha que entrada perfeita. Olha, ele fechou positivo. Não, fechou um doji, né? E por um pip, olha só, um fio de cabelo. Aí você fala assim, mas Cadu, por que aconteceu tudo isso? Porque ó, ele tem força, o volume está mostrando alta, força de alta. Ele está com uma tendência forte. Agora dá uma olhada, ele derreteu. Ó. Então, a ideia, o entendimento da correção nessa região aqui não está errado. A única coisa que eu fiz, eu já entrei no fechamento. Só que na hora que ele chegou na região, ele fez um padrão. Então eu poderia ter esperado o padrão? Poderia, ó. Ele fez este movimento, né? E aí eu entrei, ele fez este movimento. Aí ele deixou um padrão melhor ainda para que eu pudesse fazer o quê? Uma venda na região. Este fez um padrão ideal. Eu entrei no fechamento deste candle para a próxima vela. Por que eu já entrei? Porque a região está tão definida, ó, tá vendo como a entrada foi perfeita? A região está tão bem definida, como eu te disse, que eu falei aqui, ó, no pavio desses candles é a minha entrada. Por quê? Ó, já está definida a região. Eu já tenho aqui uma ideia que eu posso trabalhar 100% da região aqui, 50% da região aqui e 100% da região aqui. Cadu, e o que te fez entrar aqui no fechamento sem esperar um padrão? Foi o volume, tá? O volume. Então, quando você sabe utilizar como operar vela a vela utilizando o volume, quando você aprende o fluxo do movimento, aprende a fazer a leitura do gráfico como um todo, aprende a compreender a lógica do gráfico, a razão, tudo muda. Tanto é que o preço continua descendo. Conseguiu compreender como que nós temos que operar esse vela a vela, a forma correta de operar vela a vela em opções binárias no gráfico de 1 minuto? Então vamos lá para um outro ativo. Vamos ver GBP, JPY, EURUSD de novo. Vamos ver como que está ele de novo, já que ele está na sequência. Olha o que ele apresenta aqui, ó. Chegou aqui, apresentou força de queda, mas não está dando aval para nós entrarmos. Ele pode ter feito aqui um pullback de continuação de alta, né? O gráfico ficou aqui bem estranho, sem definição. Isso tudo aqui, gente, é indefinição de movimento, tá? Então esquece
o euro USD por enquanto. Vamos seguir aqui a lógica aqui, ó, a sequência. AUD-CAD, só tem mais 2 ativos abertos, né? AUD-CAD, olha como que o AUD-CAD está trabalhando também. Está travado aqui nessa região, está descendo aqui, continua travado. Tem força para vir buscar esse fundo? Aparentemente não, né? Está querendo fazer uma alta aqui, já está fazendo uma alta acima dos 50% desse movimento. Também, por enquanto, não tem nada a fazer. Vamos ver um outro ativo, AUD-JPY, é o último lá na sequência. Se não tiver nada para a gente fazer, volto no início. Vou fazendo o que tem que fazer, né? Ó, preço chegou aqui no fundo, esticou. Olha o pavio. Olha que movimento que ele está fazendo aqui, ó. Esticou aqui, veio buscar essa região. Esticou de novo. Olha a volatilidade. Olha como que ele está subindo. Vai encontrar uma região que pode travá-lo aqui. Deixa eu ver a região. A região seria essa, ó. Essa região seria para travá-lo. Essa região aqui, ó, seria uma região para travá-lo, só que ele teria que perder volume. Ele não perdeu volume, ó, mas ele fechou. Eu deixei olha só que o que é a marcação. Eu marquei aqui na linha onde seria a região. Quando eu volto aqui, ó, ele toca e retorna. Viu que quer saber fazer uma marcação? Mas por causa dessa volatilidade aqui, eu não vou entrar não. Vamos para outro gráfico. Então, AUD-JPY foi o último gráfico aqui que nós vimos. Vamos retornar lá no início. Euro-JPY, vamos fazer pelo menos mais uma entrada, né? Ó, candle derretendo, movimento. Deixa eu ver aqui atrás, tem alguma coisa que pode travá-lo, segurá-lo? Vamos ver, vamos ver. Desce aqui, pelo menos aqui embaixo. Faz força aí. Entrei, vai. Entrei para queda aqui. Por quê? Porque ele me mostra um movimento clássico aqui, tá? Um ABC clássico. Ah, ele não tem muito volume de queda. Não, não tem, ó, mas ele me mostra um ABC clássico para buscar esse fundo. Porque ele está vindo de uma tendência. Vamos ver se ele vai fazer um movimento. Se eu tomar um loss ali, paciência, né? Mas eu estou vendo o gráfico trabalhando. Isso aqui que é operar um vela a vela. É você ver o gráfico trabalhando, entender os movimentos, entender o fechamento e abertura da vela, a possibilidade que o gráfico pode tomar naquela região para você fazer a entrada. Então você vê a movimentação do gráfico, você vê a disposição da região junto à tendência. No caso aí eu olhei volume, mas ele não me ajudou muito. Eu entrei mais pelo que o gráfico me mostra na formação do candle. Dá uma olhada. Tomei um loss, ó. Agora o que eu faço? Ele vai subir? Então subo com ele. Pronto. O volume aqui, ele não me deu o aval de entrada. Esse foi o meu medo. Eu ainda comentei com vocês, né? Falei, olha, o volume não me deu o aval, mas eu vou entrar por causa da formação. O que aconteceu? Ele não tem força mais de queda mesmo. Ele não tem força de movimentação. Entrei a favor da continuidade, mas ele não tem força para buscar. Tomei o loss, entendi o que o gráfico está fazendo. Agora eu fui buscar com juros e correções monetárias, ó, porque ele tem tudo isso aqui para romper. Então ele não tem força para romper. Só que eu precisei tomar o loss para entender claramente o que ele quis me dizer. Só que agora sim eu tenho volume para me mostrar o que está acontecendo, eu tenho padrão de candle para mostrar o que está acontecendo, então o vela a vela fica muito mais claro, mas muito mais claro. Pronto, vou lá e fiz a correção com juros e correções monetárias. Então olha só, vi padrão de candle acontecendo, vi qual é a região que ele está tomando consistência de movimentação, para eu fazer o que? Ó? Uma entrada de continuidade. Isso que o gráfico ele fez esse movimento, né? Ó. Olha só que interessante. Ele fez este movimento. Quando que você ia esperar que esse movimento aqui é um movimento de compra? Por isso que eu fiz aquela tentativa, a primeira venda, nessa região. Só que o volume não me dava aval. Mas eu fiz o que?
com o entendimento da vela de compreender uma vela de força. Se o gráfico não tivesse com esse monte de pavio aqui, ó, se o gráfico não tivesse com esse monte de pavio, com certeza essa vela aqui terminaria mais uma vela de baixa. Porém, quando ele está cheio de pavio assim, ele mostra o que? Volatilidade na região. E essa volatilidade na região faz o que? Faz com que eu possa ser tirado do trade como eu fiz. Só que ao mesmo tempo, quando eu fui tirado do trade, eu já entendi nessa área de execução qual foi a movimentação que ele fez. Ou seja, ele falou assim para mim, eu não quero descer. Você imaginou que eu fosse descer, eu estou mostrando que eu estou descendo, mas na verdade eu não quero descer, porque entrou força de compradores. Entrou força de compradores, eu vou começar a subir agora. Eu não vou descer mais. Eu vou seguir o meu caminho de alta. E foi o que ele fez. Então aí eu entrei aqui, né, com juros e correções monetárias para corrigir essa falha, né, esse loss que eu tomei, subi com ele, ó, agora ele veio buscar aqui novamente para depois subir, e fiz aqui uma entrada de 2 taxas, né, para compensar esse loss. Então eu fiz um 2 a 1 aqui, um 3 a 1 nessa região, ó, o gráfico continuou descendo, e um 4 a 1 aqui nessa região, altamente lucrativo. O que eu quero transmitir com vocês nessa sessão de trade aqui? Eu quero mostrar para vocês que a forma correta de você operar uma vela-vela é você entender a análise gráfica como um todo. É bom quando eu tomo loss para você entender que a cereja do bolo não é uma forma pronta de se trabalhar o gráfico. Você tem que entender que a análise gráfica ela vai te dar um aval dentro de setores do gráfico para você fazer sua entrada. Às vezes, quando eu fico na dúvida, que nem ali, eu não vi um filtro para entrada, mas eu arrisco o meu trade, por quê? Porque eu tô aqui gravando aula, eu tô aqui, eu tenho um tempo disponível aqui, 20 minutos, meia hora, eu não posso também ficar o dia inteiro aqui. Então, às vezes eu faço um risco maior, uma entrada maior. Mas o vela-vela ali na parte da execução, eu tenho que ter essa habilidade de ver o volume. Eu, pelo menos, né, como eu já falei para vocês, que dentro de todo o entendimento gráfico, não existe entrada sem um volume pertinente em relação à vela ou candle, né? Eu não gosto de falar vela porque o nome correto é candle, mas é a tradução. Então eu utilizo o volume. Então todas as vezes que eu vou operar o vela-vela, é isso que eu quero que vocês entendam, eu não opero a vela-vela só simplesmente porque a vela me mostrou uma entrada, não. Eu primeiro vejo a disposição do gráfico, eu vejo que região que o preço está trabalhando, eu vejo como a tendência está se comportando. Aí eu começo a olhar as velas e também vejo o volume. Ele vai me dar o aval. Por quê? Porque o vela-vela, que vocês gostam tanto aí, né? Tem muita gente que fala assim, Cadu, a gente aprende vela-vela no treinamento. Você aprende tudo sobre a vela. Porque é necessário você rastrear a vela. Para que a vela ela funciona? Para execução da ordem. Então tem muita gente, eu tenho aluno, por exemplo, que ele sabe fazer tudo no gráfico. Já aconteceu isso. E aí ele não conseguia fazer o quê? Ter a paciência, a disciplina para esperar um momento ideal de execução. O que seria o momento de execução ideal? É enquadrar esse vela-vela dentro de um contexto da leitura do gráfico. Então vela-vela anda com leitura do gráfico. Você tem que fazer uma leitura do gráfico para executar o movimento da vela-vela. Essa chamada estratégia vela-vela que vocês gostam, né, de chamar de estratégia vela-vela. Mas essa técnica de operar vela-vela, que na verdade o nome é bar to bar, né, barra-barra. Foi trazido pelos trades americanos pelo mundo afora aí sobre como operar barra a barra, que é o nome, né, bar to bar em inglês. Ou seja, você executar a ordem seguindo as barras. Só que para você seguir a barra, você não segue uma barra simplesmente porque você olha uma barra e você sabe o que vai acontecer depois da outra barra. Não, você vai seguir uma barra
Porque você olha o gráfico e olha o que está acontecendo no gráfico para você seguir uma barra, ou seja, para você seguir um trade, para você seguir uma lógica. Não é simplesmente eu executar algo que eu imagino da minha cabeça. É uma série de padrões. E o padrão de operar essa técnica ou essa estratégia de vela a vela vem após você entender o movimento do gráfico, né, fazer essa leitura do gráfico vela a vela. Depois dessa leitura do gráfico, você entender o preço, em que região que ele está, como a tendência se comporta ali. Aí você começa a ver as formações do candle, abertura, fechamento, como ele abre, como ele fecha, os gaps que ele faz, os gaps que ele deixa de fazer, a movimentação, velocidade, força, pavio, não pavio. E aí o filtro vai te dando a oportunidade de entender essa entrada. Encaixou tudo isso num contexto? Tem entrada. Não encaixou? Fuja. Como aquela entrada que eu fiz aqui, né? O volume aqui, ó, não encaixou. O volume não encaixou com essa barra aqui. Mas mesmo assim, eu entendi o quê? Que ele poderia vir buscar essa região. Como ele veio depois, né? Só que ele ainda fez mais um movimento aqui, ó. Mais um movimento de pullback para continuar. Mas como eu tomei o loss aqui, entendi que ele via buscar o pullback nessa região, nesse micro canal. E aí o volume me deu aval de continuar esse micro canal subindo. E aí eu entrei com juros e correções monetárias para fazer a minha entrada. E é aí que a gente tem que ter a percepção do vela a vela, né? De como operar o vela a vela ou como executar o vela a vela. Os alunos, quando aprendem isso, é maravilhoso. Por quê? Esses alunos aqui do treinamento fechado, eu gosto de trazer o exemplo para vocês. Por quê? Porque se eles conseguem, vocês também conseguem. Esse aqui é o Michel, ó. Bom dia, meu mestre Cadu. Espero que esteja tudo bem com o senhor. Ó. Aí ele começa a falar tudo da estrutura, da região, da queda. Aí ele fala assim, ó, eu fiz umas 14 entradas hoje. Aí ele pega e manda as entradas. E aí ele coloca, ó, 14 entradas e 14 vitórias. E é legal que depois ele me fala, ele falando assim que ele ficou no módulo, até o módulo 6º, muitas vezes, várias vezes, ele ia e voltava. Quando ele entendeu tudo do módulo 1 ao módulo 6 no treinamento, aí ele começou a avançar e as coisas encaixaram. Então, ó, você é capaz de ser como o Michel também. Apenas você precisa de dedicação e estudo, ó. 14 entradas, 14 vitórias. Simples. Por que que ele faz e você não faz? Porque ele estudou, né? Estudou da forma correta, como tem que estudar, o que é uma análise gráfica. Olha esse aqui é o Fábio. Eu gosto de trazer os alunos aqui para você entender. Esse aqui é o Fábio, a solicitação de retirada. Boa noite, Cadu. Mais um saque. Olha que interessante. Tem muita gente aí 1 ano, 2 anos, 3 anos no mercado. Eu já vi gente chegando para mim falando que ficou 5 anos no mercado, nunca fez um saque. Dá uma olhada, ó, alunos novos aí. Mais um saque. Aos poucos a gente chega lá. Meta do mês alcançada em 14 dias. Ó. O que era para ele demorar 30 dias, em 14 dias ele atingiu. Tinha depositado uma grana, ó, sacou 350 e deixou um pouquinho. Ele vai contando a história aqui, né? E depois ele fala para... Esse daqui é o Fábio, para postar para vocês verem. Ó, com esse dinheiro, isso que é maravilhoso. Ó, com esse dinheiro eu vou pagar as contas da água, da luz, da internet... Feliz demais em poder pagar algumas contas com o trade. Você tem que entender que para alguns o trade sempre será uma fonte de renda extra. Para alguns ele será primordial. Isso depende do que você tem como meta de vida, né? Conheço muitas pessoas que são felizes naquilo que faz, que gosta, só que ele tem um trabalho à parte. Por quê? Porque ele tem tempo livre e o trade se torna o quê? Aquele impulsionamento, aquela multiplicação das coisas que ele almeja na vida. O Fábio é o que ele está fazendo, ó. Como ele está falando aqui, ó, muito feliz na pagar conta de luz, de internet com esse dinheiro, feliz demais. O treinamento Hunter realmente é incrível, estou melhorando a cada dia, sua didática nos ajuda demais no aprendizagem. Obrigado, professor Cadu, fica à vontade para postar. Tá aí, ó. Alguns, depois que tem como... renda extra, né, essa renda variável, depois acaba se tornando como renda principal, mas você tem que entender que enquanto você está aprendendo, ela sempre será a sua fonte de renda
auxiliar. Até o passo quando você realmente se tornar aquela pessoa profissional, que você pode pensar em uma mudança aí de estratégia de vida. Tudo acontece num processo. Esse aqui é o Gilvan. O Gilvan, ele segue o processo dele e ele entendeu. Bom dia, professor Cadu. 4-0 hoje, na mão baixa. Por quê? Porque eu estou estudando para melhorar. E fiz um saque. Dá uma olhada, isso que eu acho interessante, né? Tem aluno que ele fala assim, eu estou estudando, eu estou na mão baixa, só que eu fiz um saque. Outro dia eu fiz o saque. Aí ele já está falando aqui que ele vai fazer outro saque. É isso que o aluno às vezes até não entende, né? Ele está progredindo, ele está fazendo saque, ele já pagou o treinamento, ele está pagando conta e ele fica falando assim, ele fica pensando, eu vou buscar uma consistência, eu vou buscar. Na verdade, ele já tem. O que ele precisa trabalhar é essa escala de crescimento pessoal e financeira dentro do trade. Só que isso é com o tempo, isso é um processo de cada um corresponde de forma diferente, né? Mas olha que legal, o Gilvan tá indo bem, olha o histórico dele, maravilhoso. Tem gente que fica 1, 2, 3, 5 anos à frente do gráfico, não sabe o que é isso. Mais um aluno aqui, o Admilson, outro aluno novo, Quando eu falo aluno novo, eu não estou falando de idade, viu, gente? Eu estou falando de tempo no treinamento. Bom dia, mestre. 5-2, evoluindo. Segunda semana estudando e vou fazer um saque. Olha aqui. Segunda semana estudando, vou fazer um saque. Você percebeu aqui que todos os alunos aqui falando, tá estudando, fazendo saque, estudando, fazendo saque, estudando, fazendo saque. Aí, por exemplo, você deve estar se perguntando assim, quanto tempo eu estou à frente do gráfico e nunca consegui fazer um saque? Por quê? Porque você precisa ter conhecimento técnico. Quando falta o conhecimento técnico, o gerenciamento entra em ação, com uma mentalidade de alguém que sabe o que faz. Quando você consegue pegar essa tríplice ideia de trade e funcionar ela de forma lógica e racional diante dos gráficos, as coisas vão acontecendo. Se você não tem conhecimento técnico, você não vai conseguir fazer saques mesmo. Se você não tem gerenciamento, você não vai conseguir fazer saques. Se você não tem uma mentalidade, você não vai conseguir fazer saques. Por quê? Você tem que trabalhar esses 3 setores. Conhecimento técnico, por exemplo, eu trabalhei com gerenciamento aqui, nesse 4-1 que eu fiz. Quando eu tomei aquele loss, quando eu tomei o loss aqui, eu estava em 2-1. Né? Opa, não é isso que eu queria. Quando eu tomei o loss, eu estava em... Quando eu tomei o loss, eu estava com 2-0, né? Aí eu fiquei 2-1. O que eu poderia ter feito? Ter saído da plataforma aqui com 40, 45 dólares. Tá bom demais. Eu poderia acionar o gerenciamento, mas por que eu continuei, fui lá e busquei com juros e correções monetárias e fiz um 4-1? Porque eu já tenho uma certa experiência, eu já tenho um conhecimento. Todas as vezes que eu vou fazer a minha entrada, se eu tomo loss, eu já sei o porquê tomei o loss e por isso que eu já recupero em seguida. Porque é isso que a análise gráfica nos apresenta. A gente só faz a entrada porque a gente sabe o porquê que vai acontecer um loss ou não. Então, quando você toma o loss, que eu estava 2-0, podia encerrar? Já podia encerrar, mas eu estou aqui trazendo aula para vocês. É um gerenciamento que eu faço aqui durante a aula com vocês, é um valor que eu trabalho aqui durante a aula com vocês, que é mais realidade de muitos. Então, podia ter parado no 2-0? Podia, mas eu quero trazer a aula, estou dando uma aula. Fiz uma entrada para vocês entenderem, tomei o loss, serve como aula. Já podia colocar meu gerenciamento em plano, aí fiz mais uma entrada com 2 taxas. Fui lá e terminei o que então? Nos 4-1. Simples, mas se você faz 2-0 e já para todo dia, ou faz 2-1 e para todo dia, você já está altamente lucrativo e consistente. É só você que não enxerga isso. Ah, Cadu, mas eu faço entradas de 5, de 10. Normal para quem está começando. Amanhã você faz de 50, depois você faz de 100, depois você faz de 200, depois você faz de 200, 500. Isso é um crescimento gradativo. É um crescimento gradativo. O que você tem que entender e ficar claro é o seguinte, que a consistência, quando você menos espera, ela acontece. E quando você quer operar, como aqui nós estamos falando da forma correta de operar vela a vela em binárias,
no gráfico de 1 minuto, em M1, você tem que entender que não adianta você ficar só olhando vela aqui, ó. Ah, eu vou só porque fez essa sequência de 3 aqui, ó, eu vou subir. Ah, fez um aqui, ó, fez, nossa, um fluxo forte. Isso aqui é vela de fluxo? Isso aqui é vela de fluxo forte? Olha isso aqui. Isso aqui é indecisão de gráfico. Ah, Cadu, mas ele tá subindo. Tá subindo, mas é indecisão, ó, só candle de indecisão, só candle de decisão. Então, vela-vela não se opera dessa forma. Vela-vela se opera você entendendo o gráfico, compreendendo o gráfico, e o vela-vela vai ser você vai utilizar para executar sua ordem no gráfico, para executar da melhor maneira possível com menos risco. Conseguiu compreender? Conseguiu captar a mensagem, a ideia da aula de hoje? Eu espero que sim. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Nós temos aulas aqui todos os dias. Eu espero que essa semana seja aí maravilhosa de trades, que você tenha ótimos resultados. Durante a semana eu estarei aqui todos os dias trazendo aula gratuitas aqui para você. Se você quer aprender, quer acelerar os seus conhecimentos, quer fazer como esses alunos, ó, enquanto está estudando, está aprendendo, está fazendo saque, você pode vir para o treinamento. Aproveita que ainda está nessa super promoção e para que você possa aprender junto, tá? Todo o suporte é dado diretamente comigo, tira dúvidas é dado diretamente comigo. Você não está sozinho nessa jornada, tá bom? Te vejo amanhã, então, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.